Amados amigos e irmãos, que a maravilhosa graça de Jesus alcance a todos e os abençoe abundantemente. Aqui Davi Alves para mais uma das nossas meditações semanais, nossa devocional no altar com Davi Alves. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma breve meditação com base no Salmo 119, verso 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Fica intrínseco no texto que nós deveríamos nos dirigir passo a passo, caminho por caminho, pela palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Tua palavra deve iluminar o meu caminhar. Luz para os meus caminhos é a tua palavra. A palavra é que deve iluminar o caminho a seguir. Nós devemos nos guiar pela palavra. Ao longo do meu ministério, tenho visto muita gente se deixando guiar por sentimentos. Sentimentos como medo, insegurança, baixa autoestima. Tenho visto pessoas se deixarem guiar por pensamentos como preocupações, ansiedade. Tenho visto pessoas se deixando guiar por suas próprias vontades, seus desejos, e outros por seus achismos. Estas pessoas não vivem um cristianismo pleno porque estão vivendo ou tentando viver o cristianismo no nível da alma. E, portanto, estão aquém do que Deus pode lhes proporcionar. Não podemos nos guiar por sentimentos, pensamentos, vontades, achismos. Nós precisamos ser dirigidos pela palavra. Ela deve ser a luz para o caminho, a lâmpada para os nossos pés. Alguns ainda se dirigem por dons. Infelizmente, ainda hoje, vemos pessoas se deixando guiar por dons. Casamentos realizados à base de profecia. E pior, casamentos terminados por uma profecia. Vemos pessoas mudando de cidade, de emprego, por causa de uma visão que alguém teve com eles. Nem foi algo de Deus diretamente para eles, mas alguém teve uma visão ou um sonho profético que julga ser profético, e as pessoas mudam de vida radicalmente, de maneira incerta, sem nem ao menos consultar ao Senhor, mas estão sendo dirigidas por dons. Pessoas mudam de igreja por causa de uma profecia que alguém lhes entregou. E vale lembrar, meus amados, que o Espírito Santo não deu os dons à igreja para nos dirigir a vida. O Espírito Santo nos deu dons para nos capacitar para as tarefas do dia a dia na vida cristã. Mas os dons não são para nos dirigir. São ferramentas capacitadoras. Vale lembrar também que nada, nem ninguém pode ser considerado profético quando está fora da palavra. Vou dizer isso outra vez. Nada nem ninguém pode ser considerado profético quando fora da palavra. Portanto, se alguém está se valendo de dons para dirigir a vida de outro, isto não é profético, é manipulação, não é nada bíblico. Nós devemos nos dirigir pela palavra. A palavra é a bússola, é o manual do fabricante, é o nosso livro de fé e prática, amados. Nossa caminhada cristã, a construção de nossa vida com Deus, deve se dar pela palavra. Pela palavra. Eu tenho visto ainda pessoas sendo guiadas pela intimidação humana, se deixando levar por ensinos dos que dizem: olha, se você não fizer assim, Deus te fará isso, Deus te fará aquilo. Uma maldição vai te alcançar, Deus vai te punir, a mão de Deus vai pesar sobre você. Ou então, olha, enquanto você não fizer isso, Deus não fará nada por você. Estamos limitando o amor de Deus, estamos limitando a graça de Deus, o seu perdão, a sua bondade, a sua misericórdia, o seu favor. Estamos pintando um Deus severo, maldoso, punitivo. Estamos querendo controlar por nós mesmos como Deus pensa, fala ou age. E quando tentamos isso, normalmente nos equivocamos. Nós queremos determinar o que Deus pensa, o que Deus fala e como Ele age a partir do nosso próprio ponto de vista, ou com base em nosso parecer, em nosso julgamento, ou nosso conjunto de valores.
Mas quando corremos para a palavra, descobrimos que estamos equivocados. A palavra revela como Deus pensa, fala e age. Mais uma vez, temos que nos voltar para a palavra. É muita pretensão de nossa parte querer controlar o pensar, o falar e o agir de Deus. Em Romanos 11:33, Paulo, maravilhado, diz: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento quanto da sabedoria de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem lhe foi instrutor? Nada, nem ninguém pode acrescentar a Deus sabedoria e conhecimento. Portanto, é pretensão exacerbada querer ou imaginar que podemos definir como Deus pensa, fala e age. Ele nos revela isso tudo pela palavra. Sabe, em 1 Coríntios 2, verso 9, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas no verso 10 do mesmo capítulo a Bíblia diz: mas o Espírito nos revelou. O Espírito conhece a mente do Pai, o coração do Pai. E o Espírito Santo pode nos revelar a vontade do Pai, os pensamentos do Pai. O Espírito Santo pode nos mostrar como Deus fala e age. Mas ele vai fazer isso pela palavra. Porque até a nossa fé é acrescida pela palavra, quando ouvimos Deus falar conosco pela palavra. Nós temos, portanto, que nos voltar para as Sagradas Escrituras. Ainda hoje, vemos inclusive pessoas se deixando guiar por aquilo que o diabo diz. Mesmo igrejas determinando comportamentos, regras e proibições com base no que o diabo diz. A igreja não pode ser dirigida por aquilo que o diabo diz. Nós não podemos ser dirigidos pelo que o diabo diz. Nós temos o Espírito Santo e a palavra. Ele nos ensina e nos ministra pela palavra. E a palavra nos dirige como lâmpada e como luz para o caminho, para os nossos pés, passo a passo. Nós vemos pessoas ensinando que não podemos cortar o cabelo com determinado tipo de corte, porque o diabo diz que isso é dele. Não podemos usar determinado tipo de roupas, porque o diabo diz que essa moda é dele. Nós não podemos comer determinado tipo de arroz ou de feijão, porque aquela marca tem pacto com o diabo. E quem disse isso foi o diabo. Nós não podemos frequentar e almoçar num determinado restaurante, porque alguém disse, ou o diabo disse, que aquele restaurante é pactuado com as trevas. Nós não podemos usar determinada marca de tênis, porque ela faz alusão ao homossexualismo, aos movimentos homossexuais, ou de violência, ou seja lá o que for. O fato é que nós vamos nos fechando no nosso mundo evangélico como ermitães, quando deveríamos estar lá fora, sendo sal da terra e luz do mundo, se dirigidos pela palavra. Mas estamos nos deixando dirigir pelo que o diabo diz. Isso é ridículo, é absurdo, é inaceitável. Nós somos filhos de Deus, e os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8 nos deixa claro, e o Espírito nos guia pela palavra. Voltemo-nos para a palavra, apaixonemo-nos pelas Escrituras Sagradas, mergulhemos no livro santo e aprendamos com ele, para que ele dirija os nossos passos e caminhos, nossas vontades e decisões. Em Oséias, nós continuamos lendo o Senhor dizer: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Nós precisamos mergulhar na palavra, para que ela nos ensine, nos ministre, nos dirija à vida. Finalizo com algumas dicas bíblicas. Em Josué 1, 7 e 8, nós lemos: medita neste livro da lei, de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, e então você fará prosperar o teu caminho, e será bem sucedido. Salmo 1, versos 1 a 3, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele será bem sucedido em todos os seus caminhos. Em Tiago, capítulo 1, versos 21 a 25, nós lemos que não podemos ser meros ouvintes da palavra, mas devemos absorvê-la. Nós devemos acatá-la em nosso homem interior e colocá-la por prática, porque assim ela será poderosa para salvar as nossas almas.
Em João 15:7, nós lemos que Jesus declarou: se as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e vos será feito. Então, é assim que vamos ser bem-sucedidos, é assim que vamos obter respostas do Senhor, é assim que vamos ter a alma sarada, é assim que vamos viver felizes e uma vida cristã vitoriosa pela palavra. É preciso meditar na palavra, conhecê-la, absorvê-la, mergulhar nela e permitir que ela nos ministre, nos cure, liberte, instrua, transforme, aperfeiçoe. Devemos levá-la para a prática, no dia a dia, passo a passo, caminho por caminho, decisões por decisões. Devemos ser dirigidos pela palavra. E assim, nossos pés não cairão nas ciladas do maligno, não se desviarão nem para a direita, nem para a esquerda, não tropeçarão, porque ela será lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminhar. Eu espero e oro para que o Espírito Santo desperte maior fome pela palavra e paixão pela palavra, pelas Escrituras Sagradas no seu coração, e que ele te ministre pela Bíblia, a palavra de Deus. Um grande abraço, fica com Jesus, amo vocês.